Marcos capítulo 11, versículo 15 em diante. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. 16, agora o 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós tendes feito em covil de ladrões. Então Jesus, ele, como um bom judeu, ia celebrar a Páscoa, né? E ele estava indo para Jerusalém, entrando no templo. Ele contempla algo que foi feito, algo que foi criado para representar o nome do Senhor. Apesar das destruições, né, dos terremotos, o templo ele foi restaurado por vários reis, né, por vários governadores. Tentaram restaurar o templo. Tentaram fazer algo parecido. E Jesus entra aqui no templo. E João, ele fala que é o apóstolo do amor. Ele fala muito sobre o amor. E as pessoas dizem: mas João fala tanto por amor, e Jesus entra no templo com aquela agressividade. Jesus, ele está entrando ali no templo porque a forma como está sendo executado a Páscoa, Jesus estava vendo que tudo estava ao contrário do que Deus queria. As pessoas se aproveitaram de uma festa instituída por Deus, algo sagrado, em comércio. Porque aqui diz aqui, né, que ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas. Quando a pessoa ia levar sacrifício para Deus, né, ele tinha que tirar do seu rebanho o primogênito. Ele tinha que apanhar o par de rolinhos, aquilo que era dado pelo sacrifício. Mas devido a muitos judeus ficarem dispersos por toda parte, por vários lugares, muitos que chegavam ali, né, eles, para não ficar sem fazer a oferta, eles compravam os animais que estavam ali. Não sabíamos, não tinha mais aquele rigor do sacerdote olhar, observar se o animal servia para Deus. Tinha uma taxa anual que tinha que pagar, a taxa do templo. Só que as moedas romanas e outras moedas não eram aceitas. E existia a própria moeda assim do templo da época. Porque os judeus não aceitavam oferta com moedas que tinham imagem, que tinham símbolos. E os cambistas estavam ali para trocar a moeda do templo, né, por as moedas que não era da nação de Israel, ou que não representava ali os valores, a dracmas e outras coisas. Nós podemos ver aqui que ele se aproveitava desse momento. E Deus não queria assim. Quando cobraram a Jesus, né, cobraram a Pedro: o teu mestre não paga o imposto. Jesus mandou Pedro, né, ir pescar e pegar o peixe. E pagou. As pessoas aqui, elas se aproveitaram. E Jesus, ele disse: aqui não é o lugar para vocês fazer isso. E eles faziam isso, tudo indica, na área dos gentios. Uma área em que aquele que não era israelita entrava, podia entrar. E eles aproveitavam para fazer algum comércio. E Jesus não permitia que ninguém levasse nada, porque não era permitido. Mas eles começaram a abrir espaço. Fizeram a modificação. E Jesus estava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Está lá em Isaías capítulo 56, 7, Jeremias também, capítulo 7, versículo 11, né? Salmo também, capítulo 69, o versículo 10. Por isso que Jesus diz aí: não está escrito. Jesus, ele está fazendo algo, mas ele está usando as escrituras como base.
Jesus ele está fazendo algo, ele está dizendo, apesar que Jesus poderia dizer assim, não vou mais me preocupar com isso não, porque eu vou dar a vida e o templo será aquela pessoa que me aceitar, que aceitar o sacrifício que eu estou fazendo. Mas ele fez para mostrar, porque aquele lugar simbolizava a presença de Deus. Aquele lugar, aquele templo construído simbolizava que o nome de Deus estava ali. E Deus, Jesus Cristo, ele fez isso por uma questão de zelo, porque as Escrituras dizem, o zelo da tua casa. Então você deve zelar da sua vida. Quando você confessa e declara que Jesus é o seu único Salvador e segue, você passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você quando você confessa. Aí Jesus ele vai estar intercedendo, lutando por você para proteger você, para que nada de mal aconteça. Abra bem os seus olhos para compreender isto.